Fala galera, André Ferreira na área. Hoje a gente vai se aprofundar um pouco no tema de técnicas de invasão de software, né? Eu comentei um pouco sobre as possíveis falhas de segurança que poderia acontecer dentro de uma urna eletrônica, então eu resolvi fazer um vídeo explicando as técnicas mais comuns e que tem uma ocorrência maior do que normalmente a gente vê por aí. E aí nós vamos entender como é que elas acontecem, por que elas acontecem depois da vinheta e a gente começa. Bom, vamos lá. Técnicas de invasões, existem centenas de técnicas diferentes, técnicas mais simples a técnicas mais aprimoradas, que requer, né, talvez um acesso físico no local e tudo mais. Mas vamos começar, na verdade, a falar sobre técnicas focando em técnicas usadas na internet, né? Utilizando a internet como meio. E para isso eu vou utilizar o ranking da OWASP, tá? Então, editor, coloca aí o ranking da OWASP. OWASP, para quem tiver dificuldade, é owasp.org, o site deles, né? A OWASP é uma entidade, é um órgão. Não sei se tem algum governo por trás, mas é uma comunidade ali de segurança da informação, e eles possuem um ranking, né, um top 10 das técnicas de invasão mais utilizadas na internet, e eles fazem todo um levantamento ali para poder fazer esse ranking. Esse ranking já existe há muitos anos. Eu lembro que o curso de TechNet eu fiz em 2009 e já existia o ranking, e frequentemente essas técnicas vão mudando de posição de acordo com a quantidade de dispositivos que contêm falhas e tudo mais. E aí na minha época era muito comum, por exemplo, o SQL Injection. Aí, editor, coloca os nomes aqui para a galera procurar sobre o tema, né? SQL Injection era uma técnica muito conhecida. O próprio Injection de sessão, né, o Hijack Session, também era uma técnica muito utilizada. O Cross-Site Scripts, né, XRCS, também era muito utilizada nessa época aí de 2009. E nós vamos entender por onde que elas se originam e quais são os impactos que cada uma delas tem. E aí depois eu vou dar um overview geral sobre o que tem hoje na lista da OWASP, tá? Em 2022, quais são os itens, quais são as falhas mais comuns desse ranking. Bom, a gente tem que entender o seguinte: para um sistema ter vulnerabilidade, de uma maneira geral, ele precisa ter algum tipo de input. Isso é, de alguma forma, um usuário ele vai conseguir enviar informações para o sistema. Quando a gente está falando de internet, a gente tem vários tipos possíveis de input. Então, vamos sair do óbvio, né? Além dos campinhos de texto ali que tem nos formulários, que isso aí é o óbvio do óbvio, né? Nós temos vários outros tipos de inputs possíveis. Por exemplo, o header que vai na requisição do HTTP são inputs. É possível você adicionar headers específicos e utilizar esses headers para poder validar alguma coisa por dentro do sistema. Inclusive, os novos modelos de autenticação que utilizam JWT utilizam o cabeçalho Authorization para poder enviar informações de sessão, né? Os próprios cookies que existem nas máquinas, eles são inputs, eles são formas de trafegar dados. E esses dados eles podem ser manipulados e causar algum tipo de problema se não tiver uma boa parsing dessas informações do outro lado. Os parâmetros e as carries dentro de URL também são formas de input. Então, quando você vê uma URL lá, www.google.com/ alguma coisa, isso são parâmetros. Esses parâmetros eles são utilizados internamente dentro dos sistemas de web service para poder verificar qual é o diretório ou qual a informação que ele precisa processar. Nas APIs mais modernas, isso geralmente vai chamar uma função, um controller específico ali para poder executar aquela informação. Esse parâmetro também, obviamente, é inseguro, pode ter algum tipo de vulnerabilidade se você não estiver tratando ele de forma correta. E as carries é tudo que vai depois do ponto de interrogação, né? Aquelas informações ali, inclusive o Cross-Site Script utilizava justamente das carry strings para você poder manipular e injetar códigos JavaScripts que
no caso desse erro em específico que não tem um grande impacto, você conseguir executar comandos em JavaScript ou importar scripts de JavaScript através de Query Builder. O impacto, no meu ponto de vista, ele dependia de uma outra técnica que a gente pode falar no futuro também, que são os phishings, para poder ter um impacto real, né? Enfim, mas a gente vai entender por que os inputs, eles de uma forma geral, eles precisam você precisa ter muito cuidado com os inputs, né? Porque sem os inputs, o hacker ele não tem como enviar diretamente para o sistema algum tipo de informação, seja ele idônea ou idônea, e até mesmo fazer testes de vulnerabilidade, né? Hoje em dia existem várias ferramentas para você fazer testes dessas técnicas mais comuns e tudo mais. Na época, em 2009, quando eu fiz o curso de TechNet, o SQL Injection era a técnica mais, vamos dizer assim, a técnica mais... outra coisa também, uma outra informação que é importante, é que normalmente técnicas de invasão elas são classificadas por níveis de periculosidade, tá? Níveis de periculosidade se tem um alto impacto ou um baixo impacto de acordo com o seu uso. O SQL Injection ele tinha um dos mais altos níveis de periculosidade. Por quê? Quando a gente fala de SQL Injection, nós estamos falando de, por meio de um input, enviar um comando para o seu banco de dados que usa SQL, obviamente por isso que tem SQL na frente, né? E através desse injection, você pode tanto injetar um JavaScript que vai ser replicado talvez por um formato de lista ou qualquer output que tenha na página. Então, vamos pensar aqui no caso de um blog, por exemplo. Se eu tenho acesso a um banco de dados por meio de SQL Injection e dentro da postagem da capa, por exemplo, dentro na imagem ali que está sendo adicionada no post, por exemplo, que vai aparecer para todo mundo que vai ver o blog, eu injeto um JavaScript que seja malicioso, né, que vai coletar informação, vai fazer qualquer coisa do tipo, eu estou impactando uma grande quantidade de pessoas. Mas não só por isso, né, que aí a gente está correlacionando um injection de JavaScript com um SQL Injection, são duas técnicas somadas ali para dar esse problema, mas alguns bancos de dados, eu lembro que na época, principalmente o SQL Server, ele tinha uma falha, porque o SQL ele tinha a capacidade de executar comandos no terminal, né? Então a gente podia, através de um comando SQL, por exemplo, pedir para fazer um backup do banco de dados e tudo mais, e isso era executado um comando chamado exec. Através desse comando exec, praticamente você tinha controle da máquina que estava hospedando aquele banco de dados, então a gente já começa a ver que mora um problema muito maior do que simplesmente você fazer um injection de JavaScript. Falando sobre cross-site script e injection de JavaScript, a gente vai entrar nas limitações do que o JavaScript pode fazer. O que basicamente você pode fazer com JavaScript? Você pode monitorar campos, você pode pegar informações que estão sendo digitadas ou vistas ali numa tela e mandar para um servidor externo. Você pode fazer uma série de coisas. Onde que eu vejo que é o maior problema de injection de JavaScript, tá? É quando a gente fala em captura de informações de acesso, então fazer um hijack session ou até mesmo salvar o usuário e senha que o usuário está digitando. Por isso que muitas empresas optaram por fazer mudança do login para um Magic Link ou talvez direcionar para um sistema específico de login, né, uma IAM, ou até mesmo utilizar um two-factor, né, com JWT. Nos anos 2000 era muito mais comum você ter usuário e senha e sessões via cookie, né? Não que isso não exista até hoje, mas é muito menos utilizado, porque teoricamente o JWT ele tem uma segurança maior, né? Enfim, você pode validar o hash de token com uma chave privada, usando uma criptografia de chave assimétrica e tudo mais, mas mesmo assim você tem ainda os problemas de hijack session, que é quando você injetou um JavaScript dentro de uma página e você consegue pegar o token de autorização de um usuário e se logar no sistema como se você fosse aquele usuário. Isso funciona
em vários sistemas, né? Normalmente os sistemas tipo do Facebook, do Google e tudo mais, eles utilizam outros parâmetros para validação de autenticidade de não só o token, né? Ele vai verificar se o IP é diferente, e aí normalmente quando o IP da autenticidade do token é diferente do IP da máquina que está fazendo a requisição, ele pede para você revalidar o login e tudo mais. Tem aquele fator, né, o segundo fator de autenticidade, que aí você vai ter que falar lá no seu celular se é você mesmo que está fazendo aquele login ou não e tudo mais. Esse two-factor é justamente para combater o hijack session, que era muito comum ali nos anos 2000, de você conseguir ter acesso a um sistema sem necessariamente ter o usuário e senha fazendo uma injeção de sessão. Então esses eram os mais comuns técnicas de invasão da minha época. Obviamente que existem outras técnicas que são mais voltadas a sistemas desktop, como Sniffer, como Man in the Middle, entre outros. Mas eu estou focando nesse primeiro vídeo. Eu acredito que eu vou fazer outros vídeos em técnicas de internet, tá? Web, principalmente falando de browser, né? Enfim, obviamente que quem manja um pouquinho de internet aí sabe que você não precisa de um browser para você poder fazer essas técnicas. Você pode utilizar um curl, um sistema que tenha um HTTP client e realizar essas técnicas sem precisar de um navegador. Mas aqui, dando uma olhada no site da OASP, vamos lá, editor. Eu vou listar aqui as 10, top 10, né? Quem tiver interesse aí, oasp.org, aí você vai entrar lá, vai ter lá top 10, né? OASP Top 10. E aqui a gente vai ver, né? Existe eu vou até colocar, eu não vou conseguir colocar, que eu mudei um pouco a forma que eu estava gravando aqui, editor. Tem um gráfico ali no top 10, eu vou até anexar o link ali para ficar mais fácil, que ele mostra como é que eram as técnicas mais comuns de invasão de 2017, como é que elas mudaram de posição ali em 2021, né? Então, novamente, em 2017 nós tínhamos injection em primeiro lugar, e aí injection ficou um termo mais generalista para qualquer tipo de injeção de dados, né? Não só SQL injection. SQL injection é um dos tipos de injection. E aí depois Broker Authenticator, né? Que é mais ou menos parecido com hijack, tá? Dados sensíveis expostos. Dados sensíveis expostos aí é mais uma questão de falha de quem está fazendo essa API aí, e talvez esteja liberando informações demais no output de API, né? Aí nós temos aí XML External Entities. Essa técnica, se não me falha a memória, antigamente no XML você podia incorporar um layout, né? Uma entidade ali por cima do XML para poder fazer sites derivados de XML. Enfim, era muito ruim esse negócio de XRL, se não me engano, e não era muito utilizado, tanto que caiu aí em desuso, né? Não tem tanta força assim, mas era uma técnica também utilizada ali que eles chamam de XXE. Enfim, e aí depois Broken Access Control. O Broken Access Control é justamente quando você usa uma técnica de hijack que consegue pegar a sessão do usuário, e aí você começa a ter controle do sistema mesmo não tendo autorização, né? Enfim, se não me falha a memória, é isso que essa técnica faz. Aí depois nós temos ali, ó, Security Misconfiguration, que eu não me aprofundei, não sei o que ela faz. O Cross-Site Scripting, que é o que eu tinha comentado, de você injetar um código malicioso JavaScript ali dentro de uma URL ou de um input qualquer e conseguir coletar informações de input. Inclusive o Cross-Site Script, ele, quando utilizado com phishing, ele pode até você coletar dados de cartão de crédito, você imagina, né? Você está num site de e-commerce lá que tem falha de cross-site script, o hacker foi lá e injetou um script dentro do seu computador, e aí ele consegue monitorar tudo que você está digitando. Principalmente depois da criação do Service Works,
é possível você injetar scripts via JavaScript que vai se permanecer permanente, né, persistente. Então, a primeira vez que você clicou no link, ele injeta dentro do CSWork uma determinada função que vai ficar reinjetando o código malicioso dentro do context, independente de você já estar partindo para um link normal, né? Então, seria normal você acessar um link a primeira vez, nada vai acontecer, ali se injeta um código malicioso e no futuro ele coleta algum dado de cartão de crédito, alguma coisa do tipo e tal, né? Aí, a oitava técnica aqui, Insecure Deserialization, né, que provavelmente deve ser uma forma de você não botar uma criptografia na hora de serializar uma informação. Então você está usando um base 64 simples ali para armazenar informações dentro de um cookie ou de uma sessão e tudo mais. E aí um usuário normal, né, que sabe um pouquinho sobre criptografia e hash, ele consegue ver. Cara, e é impressionante que com o tempo, né, você vai olhando para determinados tipos de hash e determinados tipos de padrões de informação e você consegue bater o olho e falar, pô, isso aqui é um base 64, isso aqui é um MD5, isso aqui é um SH256. Então, quem trabalha com isso, né, quem mexe com isso com mais frequência, tem o tato apurado para saber que tipo de hashing que está sendo utilizado para poder fazer as validações e para poder serializar as informações. Então pode acontecer de talvez você pegar dentro da sessão e injetar dentro dos cookies informações que são importantes para alguma coisa ali, às vezes até o escopo, né? Eu já vi casos assim surreais de desenvolvedores que colocam um escopo de acesso dentro de um base 64 e depois o hacker consegue simplesmente mudar ali e botar o base 64 de novo e ter acesso a coisa que ele não deveria ter, né? E aí, uso de componente com vulnerabilidade, isso aqui, inclusive, ó, se vocês forem olhar, ele era o 9º lugar e ele passou para 6º. E aí eu vou falar de 2 linguagens específicas que eu vi recentemente, vulnerabilidades sérias em subcomponentes. Na época de 2017, né, nós ainda utilizávamos para a web muito .NET, PHP, que são linguagens que basicamente eles vinham com um framework interno deles ali e era muito difícil você utilizar dependências externas. Muito raramente. Eu lembro que na época que eu programava em PHP, em meados de 2013, por aí vai, eu utilizava meia dúzia só de componentes que eu baixava para poder mandar um e-mail ou qualquer coisa do tipo. Mas era muito difícil sair daquele escopo que o PHP tinha. Com a entrada do Node.js no mercado, esse conceito de plugins, de modos, ele ficou muito comum. E aí eu vou até entrar num caso recente aí que foi o do Log4j, do Java, né? Então, essa forma de você trabalhar utilizando submódulos, ele é super interessante, porque você não perde tempo tendo que codificar determinados tipos de features, e quem programa em Node sabe que lá o NPN é uma maravilha. O Node ele se popularizou e cresceu tanto por causa do NPN. Né? O NPN é um gerenciador de dependências do Node.js, também utilizado por outras empresas. Inclusive, eu achei engraçado que quando eu comecei a desenvolver na Unity, a Unity hoje utiliza o NPN para controle de dependências. Assim, um negócio surreal. E o Node se popularizou demais. E aí a gente tem uma infinidade de módulos dentro do NPN. Isso abriu brecha para ter a possibilidade de vulnerabilidade do seu sistema, mesmo que você feche todos os inputs, mesmo que você faça parseamento das informações e tudo mais, você pode ter algum módulo dentro da sua aplicação que tem algum tipo de vulnerabilidade, principalmente quando a gente está falando de projetos pequenos, que tem um desenvolvedor só, que, né, a gente precisa sempre tomar muito cuidado com o que a gente bota para dentro do nosso projeto, porque a gente pode ter algum módulo com vulnerabilidade que possa estar acessando o nosso sistema. E óbvio, um módulo qualquer que está em operação dentro de um sistema de Node, ele tem acesso a todos os funcionários do Node. Então ele consegue acessar arquivo, ele consegue acessar os bancos de dados, ele consegue acessar tudo, ele tem controle total da máquina ali, inclusive até, se for o caso, adicionar uma chave de acesso SSH dentro do servidor que está hospedado aquilo ali.
Então é super perigoso, a gente precisa tomar muito cuidado. E aí falando sobre o Log4j, né, Log4j, para quem não sabe, é um componente, é um módulo muito utilizado do Java, tá? O Java, ele já tem anos, tem mais de 10 anos, se não me engano, que existe o Log4j. Log4j tem milhares de desenvolvedores no mundo inteiro. E há algum tempo atrás, eu não vou me recordar exatamente quando que foi isso, foi encontrada uma vulnerabilidade dentro do Log4j da mais alta classificação de risco. Pelo que eu fiquei sabendo, né, um cara que queria invadir um servidor de Minecraft, e sim, o Minecraft é feito em Java, ele descobriu que através do Log4j ele conseguia acesso remoto completo do servidor. E aí, quando a comunidade de Java viu esse negócio, foi um alvoroço absurdo. A Oracle, que é a dona da Java, soltou uma nota recomendando a todos os desenvolvedores atualizar a versão do Log4j, porque essa vulnerabilidade deixava o sistema inteiro em risco de ser invadido e de perder o controle do servidor da aplicação. E o mais incrível era uma linha de comando, uma linha de código que o Log4j executava uma chamada no shell. E isso passou à vista de centenas de desenvolvedores, tanto do Java quanto do Log4j, usando justamente o uso de componentes inseguros nas aplicações. E eu lembro que eu tenho vários amigos que utilizam Java, e eu lembro que todo mundo começou a correr para poder atualizar suas aplicações, para não correr o risco de ser invadido e tudo mais. Então assim, temos várias outras informações, várias outras técnicas aqui de invasão. Tem algumas técnicas que eu nunca ouvi falar aqui, por exemplo, o Broken Access Control. Uma outra coisa que é importante falar, né, galera, que tipo assim, por mais que eu tenha me especializado em segurança da informação lá nos anos 2000, tem muitos anos também que eu não exerço efetivamente, né, o trabalho de pentest, nem nada do tipo. Eu cheguei a fazer algumas coisas de consultoria com relação à segurança da informação. Para mim foi muito importante para os meus softwares ficarem mais seguros, né? Mas obviamente que eu não sou da área de atuação. Eu fui mais para lado de back-end e depois eu virei empresário, obviamente. Então eu acabei deixando um pouco de lado. Mas eu leio as coisas e consigo entender por onde que está caminhando ali e tal. Esse Broken Access eu nunca ouvi falar, parece ser recente, se não me engano, né? Não, é uma técnica que já era utilizada ali em 2017 e agora está em primeiro lugar. Eu vou até procurar saber como é que funciona. Pelo que eu estou vendo aqui, é uma forma de controle, de alterar o Access Control. Normalmente, quando a gente faz algum sistema de internet, né, algum sistema web, você pode ter pessoas, usuários com níveis de permissionamento diferentes, né, ter roles diferentes. Por exemplo, eu utilizo um sistema chamado Keycloak para fazer IAM nos meus sistemas. E lá dentro eu consigo colocar escopos e roles que cada usuário pode ter. Então eu posso fazer parte do sistema que só o admin vai ver, parte do sistema que determinados tipos de grupos vão ver. Isso é bem comum também para quem gerencia páginas de Facebook e tudo mais, sabe que tem aqueles níveis de permissionamento. Pelo que eu estou entendendo, o Broken Access Control é mais ou menos você conseguir burlar esse sistema de gestão de escopos ali, né, e conseguir acessar áreas que o seu usuário não tem permissionamento, né? E obviamente que isso é um risco muito alto, porque justamente a gente já faz esses permissionamentos para poucas pessoas poderem ter acesso a determinado tipo de informação. E eu acho que esse vídeo está ficando bem grande, né? Obviamente é muita informação, são muitas técnicas. A gente passaria horas aqui falando sobre técnicas. Só essas 10 aqui da OASP já é coisa pra caramba, né? E aí eu vou fazer uma segunda parte falando, eu vou dar uma lida nessas novas técnicas aqui que estão aparecendo. Tem, acho que 3 técnicas novas que surgiram ali, que foram colocadas no ranking para 2021. Eu vou ver de que se trata cada uma dessas técnicas e trazer uma segunda parte aqui
falando sobre cada uma dessas técnicas listadas aqui de 2021. E também vou fazer um vídeo no futuro aí falando sobre técnicas de invasão utilizadas para softwares desktop, tá? Não só para sistema operacional Windows e Linux e tudo mais, mas também para Android e iOS, porque sim, existem formas de se invadir esses sistemas operacionais mobile que também são muito arriscadas e dá para fazer um estrago muito grande e aí vai aperfeiçoando esse conhecimento aí sobre o mundo de invasão, de técnicas de invasão e tal, para a gente conseguir entender que é um tema muito complicado. Por isso que a máxima do mercado de segurança é que nenhum sistema é 100% seguro, porque por mais que a gente previna as técnicas mais comuns, hora ou outra aparece uma técnica nova, uma falha nova e tudo mais que pode tá passando na nossa vista ali e a gente não tá vendo. Eu já sofri alguns hackers, já tiraram o meu blog do ar, já invadiram sites e tudo mais, e utilizando técnicas diferentes dessas que estão listadas aqui, porque essas normalmente elas já são muito conhecidas, então os sistemas elas já têm uma segurança meio que padrão para esses tipos de invasão. Mas tem outras técnicas que estão sendo criadas todo dia, que a gente nunca viu, que obviamente você precisa entender o fluxo ali do que aconteceu para conseguir prevenir de um ataque futuro e tudo mais. E eu acho que o mais importante disso tudo também, né, é você ter boa equipe de DevOps na sua empresa, que vai estar monitorando seu sistema, que vai estar monitorando seus servidores para ver se está tendo algum tipo de movimentação atípica dentro dessas aplicações e conseguir contornar isso o mais rápido possível, porque isso pode causar uma destruição dentro da sua empresa, né? Se sua empresa ela vive de internet, né? Ela está na internet e tal, e você tem falhas de segurança, você pode ficar semanas aí com o seu site offline, como aconteceu recentemente aí com algumas varejistas, né? Que tomaram hacker e ficaram semanas perdendo bilhões de reais na bolsa por causa de invasão. Então é sempre bom a gente ter uma boa equipe para se proteger de ataques hackers, e eles acontecem mesmo você não sendo tão grande assim. Eu vou ficando por aqui, espero que você esteja gostando do conteúdo. Se inscreve aí no canal, passa pro seu amigo aí que gosta de ser hacker, né? Que acha que ele vai achar um robozinho lá que vai testar SQL Injection e é o hackerzão da vez. E a gente se vê na próxima. Valeu, até mais.